A gente já. Pronto, gente. Bom dia a todos e a todos, meninas e meninos, né? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, dia 12 de abril de 2021. Professor Adair está aqui, língua portuguesa, e com a turma dos primeiros anos, primeiro A, primeiro B, da Escola Padre Gerson, não é isso? Então, como vocês sabem, já é de praxe, né? A gente sempre grava nossas aulas para aqueles que ficam com dúvida de algum conteúdo que a gente trabalhou aqui, possa voltar lá depois assistir, e para aqueles que não puderam estar aqui, que estão interessados de participar das aulas, a aula está lá para assistir e tirar dúvidas, né? Que eu espero que atinja o maior número possível. Como eu falei para vocês semana passada, essas aulas vão ser avaliadas diferentemente. Vai ter uma avaliação para vocês que estão aqui, sempre estão presentes das aulas online, por isso que eu vou disponibilizar a frequência para vocês preencherem no horário de aula, porque essa avaliação serve para o aluno que está online, que está participando na hora da aula. Então, hoje, dia de hoje, nós temos duas aulas, não é isso? Duas aulas. Então, duas aulas, uma hora cada um. Então, essa aula vai até meio-dia. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar online até meio-dia. Mas a frequência vai valer para a participação da aula até meio-dia. Vou colocar aqui o link já aqui, já agora para você responder. Daqui a pouco coloco lá no grupo, porque vai contar até meio-dia. Quem assinou, pronto, já vou avaliar como participou das aulas até meio-dia. E aquele que assinou depois, valeu, a avaliação vai ser diferente, como já avisei a vocês, né? Também vou avaliar também, por exemplo, porque tem N motivos. O aluno não assistir. Pode ser a internet, pode ser o celular, aconteceu um imprevisto, o aluno adoeceu ou tal. Por isso que a intenção de gravar essas aulas e colocar ela agora no YouTube. Para quê? Porque quando vocês, para tirar alguma dúvida, ou como não assistiu, procuram assistir, aí o que eu peço a vocês, assinem o nome e a turma, porque aí eu vou estar acompanhando lá. Aí tem uma lista daqueles alunos que participam online, está aqui. E a lista daqueles alunos que assistiram o vídeo. Se tiver nome que assistiu online e ainda assistiu lá, aí eu vi que o aluno está super interessado, ele pode ter ficado alguma dúvida, já vou ter um olhar especial. E se a lista lá tem alunos que não assistiu a aula online, mas assistiu no YouTube, já tem uma visão também que o aluno está interessado em saber o que está acontecendo nas aulas. Agora, aquele aluno que não está lá nem cá, como diz o ditado, né, fica difícil a gente avaliar. Ele só entrega a atividade, mas como é que eu vou saber que ele está participando, que ele está tirando todas as dúvidas? Aí fica difícil, né, gente? Por isso, essa participação, por isso que eu estou cobrando essa participação. Estou gostando muito do que estou vendo, mas ainda tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Por exemplo, eu peço a vocês que coloquem o nome na o nome não, coloque a foto no perfil de vocês. Tem muitos aqui que está sem foto ainda, gente. Está sem foto ainda. Por isso que ainda estão cometendo algumas falhas. Coloque a fotozinha no perfil. Como vocês não abrem as câmeras, mas a gente começa a identificar vocês pela foto, uma foto atualizada, certo? Aqui tem o João Gabriel está sem foto, o Cleves está com a letra, o Johnny também, o Hélito, Nayane, o Everton, Paulo, Sara, Gustavo, todos precisam ainda mudar a foto no perfil, viu, gente? De início é só orientação, mas é como eu disse a você, vai chegar um momento que vai ser cobrado, só vai permitir o aluno entrar na aula aqui que tiver com a fotinho, né? Porque a foto, o diminutivo de foto é fotinho, a foto no perfil, bem legal, certo? Pessoal, olha só, alguém quer falar alguma coisa antes que a gente comece?
Eu tenho uma pergunta, professor. Eu quero saber onde é que eu envio a atividade do Clube do Livro. É tudo no meu PV. Você, olha só, como eu já falei, torna a falar. Gente, quando vocês fizerem, por exemplo, o Clube do Livro foi um resumo, não foi vocês lerem, entenderem com as palavras de vocês, você fazer o resumo, porque a gente vai começar a trabalhar a produção textual. Você procura, escreve no caderno com a letra legível, que eu posso entender de caneta, olha só, bem importante, caneta, não lápis. Escreve. E vocês tiram uma foto bem legível, num ambiente claro, para que eu possa entender. Não uma foto de qualquer jeito. Tem gente que pega o caderno aqui e tira a foto. Não, bota ele no cantinho, tira a foto, bem Ô, nítida. professor, Oi. mais tarde eu lhe envio, viu? A atividade é por causa que eu não estou em casa, não, viu? Certo, sem problema. Ô, professor, eu fiz atividade, eu vi aquele texto lá, só que o texto eu Hum. não sabia que era para fazer o resumo, eu só fiz atividade. Você não sabia por quê, Alisson? Por quê? Porque não assistiu a aula online e também não assistiu a aula gravada. Tá vendo? Olha a importância de assistir a aula, porque fica por dentro de tudo que está acontecendo, gente. É como disse, pode O ter senhor N postou no canal? motivos. Postei no Não estou inscrito, canal, tenho que escrever lá. postei no clube. Então, olha só, é falha de vocês ainda, que pode ser corrigido, né? Se eu não posso, eu como aluno, se eu não posso assistir a aula, mas o professor já disponibiliza, que é uma vantagem boa, né, de disponibilizar o vídeo de tudo que acontece na aula lá, no grupo ou no canal, eu vou lá, não preciso assistir integralmente tudo, eu vou pegando as partes mais importantes, mas eu vou ficar por dentro do que acontece nas aulas. Depois eu faço comentário, fulano de tal, da turma tal. Então, eu, quando eu estou verificando, que sempre estou acompanhando vocês, sei que vocês estão não assistiu a aula online, mas está participando. Aí eu vejo o interesse de vocês, certo, gente? Então, é isso que eu quero que vocês participem mesmo. Porque quanto mais a gente participa, melhor a gente vai ficando, melhor a gente vai compreendendo todo o contexto. Deixa eu preparar aqui a atividade de vocês para mandar para vocês, gente. Só um minuto, peraí. Porque aí vocês já ficam assinando quem está aí, porque aí, é como eu disse, são duas aulas hoje, no horário são duas aulas nossas, então eu vou aceitar a frequência por participação até meio-dia, não é? Até Ô, meio-dia. professor, Oi, pode falar. aquele aplicativo Google Sala de Aula vai estar disponível quando? Não, o aplicativo vocês têm que baixar no celular de Já vocês. está baixado desde o ano passado, meu. Aí eu saí lá do. Pronto, Aí falta me pronto, adicionar primeiro. pronto. O que é que está faltando? Deixa eu explicar a vocês. É aqueles que não têm e-mail institucional, a escola fazer o e-mail institucional de vocês. Tem algumas pessoas que têm, outros não. Por isso que a escola está esperando o Estado ainda concluir o cadastro de vocês para começar a criar o e-mail institucional. A Maricelma postou alguma coisa sobre o e-mail institucional no grupo, mas ela não explicou bem e também não passou para mim o que era. Aí muitos alunos me perguntaram, eu disse, eu não sei, era bom perguntar a ela, porque ela postou como. O que eu entendi é que ela postou o link para vocês criarem o e-mail institucional. Mas o e-mail institucional só cria para um número de RA, é registro do aluno. E ela tem que passar esse registro do aluno. E o que me consta, ela não passou. Aí por isso que eu não entendi. Aí se ela postar, vocês entrem em contato com ela, ô professora, aquele link que a senhora postou, como é que a gente faz? Qual é o meu número do registro do aluno que eu não tenho? Porque ela postou lá um número de matrícula, não é aquilo, é o RA, que é registro do aluno, que ela tem que postar uma lista com esse registro. Aí você entra no site lá, você clica no link, entra no site e vai seguindo as orientações que ele pede. Data de nascimento, o número do registro e nome, o que ele pedir você vai colocando. E você clica e é criado o seu e-mail institucional, aquele que não tem. E aquele que tem, não lembra da senha, também é o mesmo procedimento. Aí ele vai criar de novo, parece que é assim, pelo aquele link. Mas aquele link não ficou meio confuso porque ela não explicou. E ela não passou para mim, eu não sei explicar. Aí, dúvida, vocês perguntam a ela, a direção, a coordenação, que eles sabem explicar, certo? Gente, ó, a frequência está aí, a frequência de hoje, todos assinem,
Não deixe de assinar, porque esse é um documento e eu vou avaliar quem está participando das aulas. Ah, professor, não participei, vou assinar a frequência. Assina sim, mas a avaliação vai ser diferente. Mas assinar, saber que você também está interagindo. Não pôde assistir naquele momento, mas está interagindo. Certo, gente? Aí vocês já assinam aí. Pessoal, olha só, nós vamos conversar hoje um pouquinho. São 2 aulas. Nós vamos falar sobre o nosso assunto, que foi postado da quinzena. E vamos falar sobre literatura. Não é isso? Literatura, que eu quero que vocês entrem no mundo da literatura. Quero que você já comece. Pode sim, pode assinar agora. Já comece a entender o que é a literatura, para que serve a literatura. E a gente tem que passar pelo menos essa introdução para vocês já começarem a entender. É como eu disse, eu já falei aqui nas primeiras aulas, né? Nós, professores de língua portuguesa, a gente tem que trabalhar com vocês vários tópicos, além do português, que o português já abrange a gramática e a compreensão e interpretação de texto. A gente também tem que trabalhar a redação. Olha só quantos itens o professor no português tem que trabalhar com vocês. Não dá para trabalhar como deveria trabalhar, mas a gente tenta passar o melhor conteúdo para vocês. Ó. Tem a gramática, a gente tem que sempre dar uma pincelada, só nós a gente vai entender a compreensão e interpretação de texto, trabalhar a compreensão e interpretação de texto, trabalhar a produção textual, que é a redação, trabalhar o clube da leitura, que é a leitura, e trabalhar a literatura. Então, são 5 tópicos que a gente tem que trabalhar com pouco tempo, né? Pouco tempo. Para a gente chegar a um conceito, nós precisamos da ajuda de vocês. Como a ajuda de vocês? Vocês pesquisarem, vocês correrem atrás, vocês se interessar pelo conteúdo e criar um leque maior de conhecimento. Porque se você depende só do professor, aí pode complicar um pouco. Porque o professor, o tempo é muito corrido, ele tenta passar, mas não é como deveria ser, bem mastigado, bem detalhado. Assim, o professor vai passando o conteúdo e vocês vão se aprofundando mais em dúvidas, vão tirando com o professor. É esse o intuito do professor, como eu já disse. O professor, numa estrada, ele acerta, ele indica qual o caminho seguir. Agora, quem vai seguir o caminho são vocês, quem vai correr atrás são vocês para adquirir esse conhecimento. O professor só está indicando, olha, aqui, melhor por aqui, por aqui. Então, ele vai encaminhando vocês, mas quem vai seguir o caminho são vocês. Certo, gente? Então, vou falar um pouquinho hoje de literatura. Aí eu pergunto a vocês, gente, o que vocês entendem por literatura? Vamos lá? Quem sabe me responder? Qual as palavras de vocês mesmo? Não precisa se preocupar, Literatura seria, de cabeça agora, na minha cabeça, quando se falam sobre literatura, vem sobre textos no geral. Tipo, livros, HQs, mangás, light novels, textos, fóruns na internet. Eu penso, Isso. Pode falar, Tainá. Uma forma de texto, né? Tipo poesia também, poemas. Isso, interessante, literatura. Quem mais sabe definir literatura? Quer falar Cordéis com o conhecimento também. de você? Cordel, Cordéis. isso, o que mais? Conto. História, conto. Então, você já tem uma noção do que é literatura, né? É o texto, é o cordel, é o conto, o que mais? Tem mais coisas. Literatura é mais amplo também, né? Alguém sabe mais? Algo que não foi falado aqui? Professor, quando fala literatura, a minha mente vem William Shakespeare, vem Clarice Lispector, tipo... você sabe, né? Entendeu? Tô entendendo. Pronto, gente. É isso, literatura é isso e muito mais. Aí nós que devemos trabalhar, sempre vocês já tiveram acesso à literatura no fundamental, como assim? Esses textos, cordel, poema. Então, é uma introdução à literatura. Já no ensino médio, a gente já vai detalhar mais. Nós vamos trabalhar as escolas literárias. É onde você vai começar a entender o que é escola literária, quais foram os anos que foram criados, quais são os tópicos que a gente detalha dentro dessas escolas literárias.
no nosso ano letivo. Então, o primeiro ano estudam tipos de escolas literárias, o segundo ano tipos de escolas literárias, e o terceiro ano também. Aí quer dizer que a gente vai decorar tudo? Não, não é decorar. Você vai ter o conhecimento para quando chegar lá na frente, você saber para que existem as escolas literárias e que tipos são. Porque quando é cobrado, você vai lembrar isso. E o professor tem por obrigação passar por isso, mostrar. E vocês vão, como eu disse, vocês vão se aprofundando mais ainda, é interessante. Então, hoje, essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre essa literatura que é lindo de falar. Quando a gente, com essa literatura profunda, a gente se apaixona, porque literatura, como muitos já falaram, é leitura, é livro, é cordéis, é poemas, é conto, é tudo isso e muito mais. Literatura, ou melhor dizendo, é a arte produzida com palavras. Olha que coisa bonita, que definição linda. Ela é específica, e ela depende ainda muito das questões diversas, né? Tais como de ordem social, histórica, cultural, aí depende de cada grupo que esteja inserido. Então, a literatura para cada grupo, dependendo da inserção que você esteja, você tem um conceito diferente de literatura. Mas a literatura está presente em todas as civilizações, todos os povos, das mais antigas tribos, até no cotidiano das grandes cidades, né? Essas cidades enormes, nos centros urbanos. A literatura está inserida, seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, nas manifestações verbais, pode ser consideradas também expressões literárias, aquelas manifestações, aqueles discursos poéticos de praças públicas, aquelas manifestações corporais, encenações, pode ser consideradas literatura também, mas afinal, o que é literatura? Eu falei, mas afinal, o que é literatura, né? Para que serve o texto literário? O que é a história da literatura? Ou ainda, o que é e quais são os chamados gêneros textuais, que vocês têm que ter esse conhecimento. Não é verdade? O que é? E aí? E agora? A definição mais antiga usada pelos teóricos da literatura é aquela construída por um carinha que vocês devem conhecer, que eu acho que o professor de filosofia já deve ter falado com vocês, que é o Aristóteles, aquele pensador grego, aquele cara inteligente que tem ótimas escritas. Então, para ele, literatura é uma coisa belíssima, uma coisa linda. Para ele é uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Para o filósofo, né, o Aristóteles. Na época, o filósofo ainda dividiu a literatura em 3 categorias. Por isso que ele é considerado um dos pais da literatura. Então, ele dividiu em 3 categorias os gêneros clássicos, que é conhecido o lírico, o épico e o dramático. Aí o cara pode dizer, ô professor, o que é o lírico, o épico e o dramático? Olha, não vou falar agora, eu quero que vocês anotem no caderno e vocês vão me dizer, com a pesquisa que vocês vão fazer, na literatura, o que é o épico, o que é o lírico e o que é o dramático. Lembre, é uma atividade de pesquisa para vocês, certo? Então, anotem aí no caderno, vocês vão pesquisar e na próxima aula, não vão enviar para mim não, gente. Olha só, vocês vão me dizer, professor, aquela pesquisa sobre literatura, eu descobri o quê? O lírico é isso, o épico é isso, o dramático. Aí algumas pessoas vão falar, vão fazer alguns comentários, cada um do seu jeito de entender, certo? Ok? Vamos lá. Então, atualmente, definir literatura parece não ser tarefa tão simples, né? Porque existem muitos pensamentos. Essa que é a verdade. Isso porque, a depender da região, a depender do povo, a depender da cultura que vamos dizer, ela é escrita assim, em épocas, tem um tempo, né, que época diferente, a literatura hoje é uma coisa, a literatura há 10 anos atrás era outra coisa, há 20 anos atrás era outra coisa. Então, cada uma coisa tem sua particularidade. De todo modo, é possível dizer que literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Ou seja,
É literatura um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou envolvente em um nível sensível e humanamente profundo, que seja profundo, né? Que você sinta a literatura, que você sinta ela dentro de você. Isso é literatura. Então, eu falando com vocês aqui, dando a introdução, o que é literatura, para vocês começarem a entender. Certo, gente? Vocês entenderam, né? Mais ou menos. Estão entendendo, né? E vocês entenderam mais ou menos a pesquisa que eu quero que vocês pesquisem. Alguma dúvida até aí? Não, senhor. Não. Não, senhor. Tá Pronto. tranquilo. Beleza. Então, gente, olha só. Então, eu dei uma introduçãozinha de literatura. Agora, eu vou trazer um vídeo para vocês, para apresentar vocês as escolas literárias. É bom que vocês anotem alguma dúvida que ficou, para depois desse vídeo a gente fazer algum comentário, certo? Mas vou apresentar vocês agora o que é as escolas literárias, quais são os anos que foram criadas essas escolas literárias. Depois eu vou comentar com vocês o que a gente vê no primeiro, o que a gente vê no segundo, o que a gente vê no terceiro, certo? Deixa eu transmitir para vocês aqui. Deixa eu desligar o vídeo para a transmissão ficar melhor. Só um minuto. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar ele aqui onde eu botei, gente. Peraí, vamos lá. Vamos lá, viu, gente? Transmitir para vocês. É bem interessante. Prestem atenção. Vamos lá. Estão vendo aí? Sim, professor. Estamos. Pronto, agora eu vou desligar o meu áudio para ficar melhor o vídeo, para vocês escutarem melhor, certo? Aí aumente o som, porque é que o som do meu computador já está topado, para ver se vocês escutam. Professor, Pessoas do certo que vocês é o professor Nozinho, estou de novo. Quem falou? Oi? vai estar disponível depois lá no YouTube. Vai sim. Toda aula a gente grava e depois disponível. Eu vou me retirar, viu, professor? Que eu tô com obra aqui em casa e eu vou ter que comprar uns negócios ali no material de construção. Viu? Certo. Eu observo lá. Assina a frequência, depois, quando você assistir a aula, bota o nomezinho lá, certo? Tá certo. Tá bom, então. Tchau. Mas toda não, por favor. Na área para quê? Para mais aulas. E uma aula que muita gente vem pedindo. Na verdade, agora é uma sequência de aulas de um assunto que muita gente vem falando, professor, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Sim! Agora vem para vocês, comigo, aqui no canal Literatura. Bora lá? Bora lá? Bora lá? Muito bem, pessoas, então vamos lá, vamos conversar sobre literatura, muita gente tem pedido para que eu faça esses vídeos aqui no canal, a gente vai fazer, obviamente, né, só para você ter uma ideia do jeito que a gente já fez aqui nos outros conteúdos, e aí a gente vai colocando todos os conteúdos de língua portuguesa para vocês aqui no canal também. Pois bem, então vamos lá, vamos começar conversando sobre o que é a literatura, de onde surgiu, como aconteceu, para que existe tudo isso. Primeira coisa, pessoas, importantíssima você ter na sua cabeça, que a literatura, ela está totalmente amarrada com o período histórico. Então a história e a literatura tem tudo a ver. Por quê? Porque a literatura, quando você pensa em conceito de literatura é a representação do pensamento do homem de um determinado período da história. Por exemplo, então tá lá os caras lá no, sei lá, o cara tá na era medieval. Na era medieval, o homem da era medieval não? O homem da era medieval, ele tinha um pensamento, ele tinha um jeito de pensar. Para poder se expressar, ele construía alguns textos.
certo? A gente vai ver como funcionava isso nessa época. E esse momento, essa construção desse texto, essa expressão desse homem desse período, deu-se um nome na literatura. Porque aí eu tinha produções literárias dentro de um período, ou seja, era o homem daquele período se expressando, mostrando aquilo que ele estava sentindo, pensando. Ou seja, a literatura naquele período era de um jeito. Mas logo depois da Era Medieval veio um outro período histórico. E o pensamento do homem mudou. Quando muda o pensamento, muda a maneira de se expressar, muda a forma de escrever, e aí muda também o tempo literário. Ou ainda, a gente vai chamar isso depois de escolas literárias. Olha que doido! Então a literatura nada mais é do que a representação literária do pensamento do homem daquele período. Certo? Professor, mas se eu pensar então assim, posso pensar no Homem das Cavernas, as pinturas rupestres é uma literatura das cavernas, lá do pré-histórico. Se você pensar assim, talvez isso faça sentido, não faz sentido? Porque o Homem das Cavernas tinha a pintura rupestre, era a maneira dele se expressar naquele período. Então eu tenho uma literatura do período rupestre? Talvez. Então, se você pensar assim, mas os estudos literários, eles não pegam lá da pré-história, não. Por exemplo, se você pensar lá, desde a época de Aristóteles já existia aí um jeito de se expressar, de pensar. E Aristóteles é 384 a.C. Eu estou falando do ano 384 a.C. Cristo não, de Cristo, né? Então veja que eu tenho aí um pensamento construído, expressões do homem já desde muito tempo. Mas, para nível de estudo, e aí eu estou falando aí de pensamento para vestibular, para colégio, para concurso, a nível de estudo, nós vamos estudar a partir da Era Medieval, que é o que é cobrado aí, de modo geral, em colégios, vestibular, Enem e concursos também, beleza? Então, se você pensar na parte de estudo, a gente vai estudar o pensamento do homem a partir da Era Medieval. Então, tudo que eu for falar aqui com vocês é uma construção histórica. Então eu vou acompanhar o desenvolvimento da história. Por isso que história e literatura tem tudo a ver, porque a literatura está dentro do período histórico. É o homem se expressando dentro de um período histórico. E aí saem escritas com aquele pensamento. Muda o período histórico, muda o pensamento do homem, consequentemente, também muda a maneira dele se expressar. E quando muda a maneira dele se expressar, muda o tipo de literatura que acontece. E assim por diante, sucessivamente. Certo? Então eu vou dividir para vocês aqui todos os períodos históricos, mas focado na literatura. E daí, na literatura, eu tenho nomes específicos. A gente vai chamar isso de escolas literárias, como eu falei agora há pouco. As escolas literárias são representações do pensamento do homem, através da escrita, da pintura, da música, em determinados períodos históricos. Sacaram isso? Então, a literatura nada mais é do que isso, gente. Literatura é a representação do pensamento do homem em um determinado período histórico. Tranquilo isso? Tranquilo? Muito fácil? Muito bem. E aí, olha só, quando a gente pensa nisso, para estudo de literatura portuguesa ou literatura brasileira, a gente vai começar com o estudo da literatura portuguesa. Falando de literatura portuguesa, por que eu falo de literatura portuguesa primeiro? Olha só, a gente tem que lembrar que o Brasil, nós aqui, Brasil, nós fomos descobertos em 1500. Mas, antes de 1500, os anos anteriores a 1500, já existia a Europa, Portugal, Roma, Itália, França, Espanha, já existia. Então já existia um homem nesse mundo nosso aqui, escrevendo sobre o que sentia, falando sobre o que sentia, compondo, pintando, porque a pintura também faz parte da literatura, beleza? Então, já existia um homem produzindo um material antes de 1500. O Brasil passa a existir para a literatura e para o mundo a partir de 1500. Mas antes disso já existia literatura. Já existia um homem nesse mundo produzindo pensamento. Olha que doido! Ou seja, já tem então produções aí. Por isso que a gente vai começar estudando literatura lá na Europa. Beleza? Porque eu tenho aí, então, uma era medieval, que já estava rolando forte lá, Itália, França, Portugal, Espanha, tinha uma era medieval forte lá rolando, já tinha o homem se expressando lá. Então a gente começa os estudos assim. E eu vou dividir para vocês aqui, numa linha do tempo, bem de boas aqui, toda a sequência que nós vamos estudar
também aqui em aulas depois individuais. Essa nossa aula aqui é só uma aula introdutória. A introdução à literatura. O que é, como acontece, como aconteceu e como ainda acontece a literatura nos dias de hoje. Então eu vou traçar, né, vou trazer para vocês, vou traçar uma linha do tempo. Uma linha do tempo para você entender qual é a sequência que nós vamos fazer para poder estudar decentemente literatura com calma, tranquilidade, isso que nem música, aquele nosso jeitão aqui, beleza? Então olha só, quando eu falar de literatura com vocês aqui, eu vou falar primeiro dessas escolas literárias, e a primeira escola que eu preciso falar para você, que a gente vai estudar, é o trovadorismo. Trovadorismo é exatamente essa escola medieval, ou melhor, essa escola literária que acontece na era medieval. Então, trovadorismo acontece na era medieval. Então, exatamente ali dos anos de, vamos pensar, século XII ao século XV. Beleza? É esse período aí, anos de 1189 a 1418, mais ou menos. Tá? Por que eu falo mais ou menos? Porque tem que lembrar que se está rolando um pensamento do homem naquele período, não é que chegou em 1418 e no 1419, pum, mudou a cabeça do homem. Não, é um processo de transição que vem ocorrendo ao longo dos anos. Então eu tenho o mais forte aí nesse período aí de 1189 a 1418. Esse é o trovadorismo. Vai trabalhar com o pensamento do homem na época medieval. E aí, obviamente, tem características próprias disso. Mas isso a gente vai deixar para a aula de trovadorismo. Farei uma aula só de trovadorismo para te contar como funciona a característica do pensamento do homem nesse período e como que é a literatura nesse período aí do trovadorismo. Beleza? Logo depois do trovadorismo, nós teremos o quê? Teremos o humanismo, que é mais ou menos de 1418 a 1527. Então passa do século XV e XVI ali, dessa transição. E o humanismo rola na sequência do trovadorismo, certo? E aí, veja que legal, o humanismo, ele sai do humanismo, sai a ideia do renascimento cultural, certo? Prosas eram dirigidas à nobreza, tem um monte de característica própria do humanismo. Então, também teremos uma aula só de humanismo. Que tipo de produção literária aconteceu no humanismo? Qual foi a mudança de pensamento entre trovadorismo e humanismo? Essas coisas todas a gente vai conversar nas aulas individuais de cada uma dessas escolas literárias. Depois do humanismo, a gente vai partir a sequência da nossa evolução histórica, vamos dizer assim. Depois do humanismo vem o momento em que chega o surgimento ou o descobrimento do Brasil. E aí a gente abre uma aspas aqui, porque não é uma escola literária, entendeu? É o tal do quinhentismo que nós estudamos. O quinhentismo ele não é uma escola literária, porque, na verdade, o quinhentismo ele é só um momento em que faz o marco do início de produção literária sobre o Brasil. E vocês vão entender melhor isso. Então, o quinhentismo, obviamente, de 1500 a 1600, que é o processo em que, surge o Brasil e surgem as primeiras escritas sobre o Brasil. Vocês vão entender isso na aula de quinhentismo. Então, viu? Eu estava falando agora há pouco do humanismo, e o humanismo é de 1418 a 1527. Dentro do humanismo foi descoberto o Brasil, que é 1500. E aí nós falamos um pouquinho desse, vamos colocar entre aspas aí, esse momento, certo? Esse momento que é o quinhentismo, que é exatamente esse processo inicial de, o Brasil existe agora, e o que está rolando sobre a literatura nesse período dentro desse Brasil que é descoberto, que basicamente é só mata, índios e riquezas naturais, certo? E, obviamente, o português chega aqui para fazer todo o processo que fez. A gente vai tratar disso também numa aula só de quinhentismo. Depois do quinhentismo, nós vamos falar do classicismo, porque aí sim, o classicismo é uma escola literária que surge logo na sequência do humanismo. Então, de 1527 a 1580, mais ou menos, nesse processo aí sim surge o classicismo, que aí eu tenho aí a realidade da literatura, eu continuo falando de Portugal aí também, certo? Literatura portuguesa, forte, com Camões sendo o grande expoente desse período. Então, o classicismo, aí sim é uma escola literária. E perceberam que eu estou falando aqui, trovadorismo, humanismo, classicismo. Essas são as escolas literárias que eu falei até agora. Dentro do finalzinho do humanismo, surge o quinhentismo, que é, no caso, o descobrimento do Brasil, mas que não é uma escola literária, está dentro desse processo. Aí vem o classicismo, e ainda aqui, até o classicismo, você vai ver que a produção literária ela é europeia, não tem uma produção literária brasileira, beleza? Aí depois eu vou ter o barroco. E aí sim,
O Barroco é de 1600 até 1768, mais ou menos. E essa escola literária do Barroco, aí eu começo a ter as primeiras produções literárias propriamente ditas brasileiras. Então eu tenho um pensamento do homem no Barroco, que tem agora sim pessoas nascidas no Brasil que produzem material com características barrocas. Mas mesmo assim não deixa de acontecer o Barroco na Europa. Então olha que legal, eu vou ter aula de Barroco Brasil e vou ter aula de Barroco Europa. Por quê? As duas coisas acontecem em paralelo a partir de então. Então, a partir do Barroco, você vai ver aulas separadinhas. Em alguns momentos, eu vou tentar juntar as duas coisas para vocês entenderem que acontece em paralelo. Europa e Brasil, no Barroco, eu tenho produção barroca para as duas relações. Sacaram essa ideia? Então, até o classicismo, eu falo só de produção literária europeia. Depois eu começo a falar de produção literária dentro do Brasil também, que é o Barroco. Certo? O Barroco, vocês vão entender como funciona também, todas as características. Essa escola aí surge com um propósito diferente, de reconciliar o homem com a fé, tá? Tem todo um esquema aí, mas isso eu vou deixar para falar as características próprias de cada uma das escolas literárias dentro aí da nossa aula de Barroco. Beleza? Depois do Barroco vem o Arcadismo. O Arcadismo é entre 1768 e 1836, mais ou menos. Lembrando sempre que é uma estimativa de mudança de pensamento do homem aí. E aí o Arcadismo também. Vai acontecer Arcadismo Brasil, Arcadismo Europa. A gente vai trabalhar com as duas também, certo? Depois, né, obviamente, aí a principal característica é a exaltação da natureza, a busca pelo bucólico, pelo campo, certo? Então a conciliação do homem, essas coisas todas. Todas essas características eu vou aprofundar nas aulas de arcadismo também, certo? Então, depois do Barroco vem o arcadismo. Veja que a história evolui, o pensamento do homem se transforma, a escola literária também muda. Isso é legal. A história evolui, o pensamento do homem se transforma, a escola literária também muda. Faz sentido, né? Se tudo isso caminha junto, por isso que muitas vezes a gente confunde isso, eu não entendo. Professor, por que é isso, aquilo? Calma, tem que entender que tudo caminha com a história, certo? A história evolui, o pensamento do homem muda e a escola literária também se transforma. Por quê? Porque a expressão do homem se transforma e automaticamente transforma a escola literária. Depois do arcadismo, nós temos o romantismo. E aí, romantismo, todo mundo já ouviu falar, conhece, mas não é só essa lance que nós conhecemos. Você é um homem romântico. Tem isso também, mas tem muita coisa de característica própria do romantismo. O romantismo é de 1836 a 1881, mais ou menos. Estamos chegando cada vez mais perto dos anos 2000. 1836, 1881. Então, e aí também, romantismo eu tenho aí várias características, ele se divide em várias formas. Eu tenho o romantismo prosa, eu tenho o romantismo poesia, eu tenho o romantismo na Europa, eu tenho o romantismo no Brasil. Então tudo isso a gente vai ver com calma, principais autores, certo? Tudo isso a gente vai ver com muita calma em cada uma das aulas que vão vir na sequência dessa aqui, certo? Então essa é uma aula introdutória para você entender essa sequência, tipo, sabe aquela... entendi, abriu a mente, professor, então é uma coisa histórica. Isso, histórica. Bem caminhando junto com a história, o homem muda o pensamento, muda a escola literária. Grava isso que você vai entender uma vez por todas a literatura. Beleza? Então, romantismo veio aí nesse momento aí de falar do amor, o amor impossível. Tem muitas coisas focadas no romantismo e muitas coisas legais que acontecem no Brasil. Tem coisas do romantismo no Brasil que não acontecem na Europa. Isso é legal também. A gente vai ver isso na aula de romantismo. Certo? Depois eu tenho o realismo. Depois do romantismo, passa mais um período, veio o realismo, que é mais ou menos de 1881 a 1922. Já chegamos em 1900. 1881 a 1922. Beleza, esse período do realismo já muda um pouco também a cabeça do homem, tem alguns impactos aí de Augusto Comte, Karl Marx, as ideias de Charles Darwin, tudo isso vai impactar no realismo, por isso que muda muito o pensamento do homem. Do romantismo para o realismo rola quase que uma coisa antagônica, é muito legal, a gente vai ver isso também em paralelo lá na aula de realismo. Chegando o realismo nessa transformação e trazendo uma coisa mais psicológica aí, uma análise mais psicológica do homem com a sua própria vida. E depois veio o naturalismo. Naturalismo, ele, vamos dizer assim, o naturalismo nem depois, ele vai em paralelo com o realismo, tá? 1881 a 1922 também, mais ou menos, aí a gente vai trabalhar em paralelo.
realismo e naturalismo são escolas literárias que acontecem meio juntas, porque vocês vão ver que tem mudanças tênues entre uma e outra. Então, vamos dizer que elas são meio que em paralelo acontecendo. Lembrando que também, realismo e naturalismo tem no Brasil e tem na Europa. A gente vai tentar tratar das duas para você poder entender como funciona isso sem problema nenhum, bem susse que nem mousse, bem leve como a neve, bem de boa na lagoa. Além disso, nós vamos ter aí depois, na sequência do naturalismo, vem o parnasianismo. Aí sim, parnasianismo, 1882, 1922, é uma transformação, também já é, vamos dizer, um processo de mudança nessa pensamento não, né? nessa postura do homem, certo? E aí veio o parnasianismo, também muda muito em relação, e o parnasianismo é quase um antagônico ao romantismo também, especialmente na parte da poesia, certo? Parte da poesia. Depois eu tenho o simbolismo. Simbolismo surge no final aí, ó, 1893 e 1922. Perceberam o que eu falei? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. São escolas literárias que elas estão meio que encavaladinhas uma na outra, assim, ó. Porque eu tenho o nascimento de uma, deve ter o nascimento da outra, mas a primeira não se extingue totalmente. Depois vem a outra e não se extingue as outras duas. Depois vem a outra que ainda não se extinguiu totalmente as outras. Então é um processo que até 1922 vai acontecendo essa mudança, certo? Então é meio que encavalado uma na outra. É muito tênue as mudanças, mas são escolas que surgem porque o pensamento do homem está muito ativo nesse período. Então, de 1881 ali para frente, o pensamento do homem vem muito ativo nessas mudanças e é por isso que vem ocorrendo várias escolas novas, todas aí meio que encadeadas dentro de uma da outra, certo? Beleza? Tranquilo? A gente vai depois tentar pontuar bem assim, ó, o período que nasce uma, que a outra nasce, que nasce a outra, e quando que elas realmente vão se transformar, depois, no processo final, que a gente vai saber que elas vão chegar no modernismo, tá? Mas antes do modernismo, nós temos esse processo de transição. E esse processo de transição eu vou chamar de pré-modernismo. Então, o pré-modernismo não é uma escola literária propriamente dita. Ele é exatamente um período de transição. É diferente do quentismo, porque o quentismo só vai fazer um adendo sobre o que rola no Brasil. Aqui no pré-modernismo, o mundo inteiro meio que se prepara para a chegada do modernismo. Então, essa preparação para a chegada do modernismo, nós chamamos de pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é um período de transição entre o que vem acontecendo ali de realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Aí tem o pré-modernismo, que é esse processo final aí de transição, e aí sim entramos com tudo na parte do modernismo. E aí o modernismo, ele começa em 1922 e vai mais ou menos em 1945, e aí já é uma fase de totalmente mudanças no Brasil, na Europa, e aí eu tenho digamos assim, alguns resgates de escolas, de características de escolas literárias do passado para o presente, atualizações. E aí o modernismo é muito doido. No Brasil, especialmente, ele tem 3 fases. A primeira geração, segunda geração e terceira geração do modernismo. A gente vai ter 3 gerações, então a gente vai tentar trabalhar exatamente isso. Uma aula geral de modernismo, depois uma aula só de primeira geração, segunda e terceira. Se for mais interessante, se eu perceber que é melhor falar tudo numa aula só, eu falo tudo numa aula só. A gente vai trabalhando isso, vendo o que é melhor para você que está assistindo a nossa aula do outro lado aí, beleza? Então, aqui o modernismo já é um processo final. E depois do modernismo, nós vamos chamar de contemporaneidade, né? Ou seja, a contemporaneidade é exatamente o que nós vivemos hoje. Após 1945, aí a literatura ela vai ficar muito mais livre. O pensamento do homem vai se tornando cada vez mais livre, mais diferente, e aí ele se espalha. Então a gente não vai ter escola literária definida. A gente vai ter pessoas que escrevem com características do romantismo, do naturalismo, tudo misturado. Então misturam-se as escolas literárias do passado, as características das escolas literárias do passado, e surge uma nova literatura a cada período que se passa, a cada ano que se passa, a cada década e assim por diante, até chegarmos nos dias de hoje, com toda a literatura que nós temos nos dias de hoje. Então, esse processo histórico todo, nós vamos contar para vocês com muita calma e tranquilidade. Eu fiz essa linha do tempo para você aqui, para você poder ter uma visualização do que é que vai rolar, do que é que rola, do que é que realmente é a literatura. Quando você entendeu isso, depois a gente vai fragmentando. Nessa escola, as características são essas.
tipo de literatura é essa, a tipo de escrita é essa. Então a gente vai trabalhar bem fragmentado. Nessa escola literária agora o pensamento é assim, a maneira de escrever é assado. E aí a gente vai trabalhando uma por uma com muita calma. Então, chegando nesse processo todo, nós fizemos essa nossa viagem no tempo, viagem no tempo, certo? Das escolas literárias, para entender como funciona. Pronto, pessoal, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui. Cadê? Estão aí ainda? Cadê vocês? Estamos aqui. Sim. Estamos aqui, Pronto. estamos aqui. Gente, pronto. Então era isso que eu queria passar por esse vídeo. Essa introdução à literatura, para vocês entenderem o que é a literatura, certo? O que ela representa para vocês. Deixa eu ajeitar aqui no céu. O que ela representa para vocês? Quais são as escolas literárias que a gente vai trabalhar, vai tentar passar para vocês? Então, vejam bem. Deixa eu só ver aqui, para falar um pouquinho dessas escolas literárias com vocês. Aí. Deixa eu transmitir de novo, só para mostrar umas coisinhas aqui. A gente faz uns comentários. Vamos lá. Olha só, gente. Vocês estão vendo aí, tem essas escolas literárias. São as escolas literárias que a gente trabalha no ensino médio. Então, veja bem, no primeiro ano, a gente tem que ver o trovadorismo, o humanismo, o quinhentismo e o classicismo e entrar um pouquinho no barroco. Tá entendendo? Aí no segundo ano a gente vai ver ainda o barroco, arcadismo, romantismo, realismo. Isso no segundo ano. E no terceiro ano a gente vai entrar aqui. Naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo e contemporaneidade. O que é o contemporâneo? Contemporâneo é o novo, é o momento atual. Essas escolas literárias que a gente trabalha, certo? Que a gente debate, que a gente tem que ter esse conhecimento, que é cobrado para a gente, que é cobrado nos vestibulares, nos Enems da vida. Então, é muito importante que vocês tenham curiosidade de pesquisar, de correr atrás para descobrir outras coisas, outras particularidades dessas escolas, certo, gente? Porque são essas escolas que a gente trabalha e a gente precisa ter esse conhecimento para a gente amadurecer a ideia e a gente, quando vê uma questão que cai dentro da língua portuguesa, a gente saiba se comportar. A gente não trabalha como deveria, que era a fundo a gente detalhar, mas a gente vai ter momentos, vai ter encontros e a gente vai falar um pouquinho de língua portuguesa e depois a gente fala um pouquinho de literatura. Então, concluindo a literatura aqui, como a gente está conversando, eu queria falar com vocês antes sobre a pesquisa que eu passei, certo? Essa pesquisa não é para vocês entregarem, é pesquisa de caráter, como é que se diz? Uma pesquisa de caráter de conhecimento. Então, essa pesquisa vai ser de caráter de conhecimento. Deixa eu ver. Eu não estou entendendo aqui, Gustavo, assunto inútil, por quê? Gustavo Nunes. Quem é Gustavo Nunes, gente? Professor. É assunto inútil por quê? Mas é porque é relativo. Eu não vou utilizar isso na minha carreira de Não, trabalho. vai. Como você está enganado. Vai, sim. Qual é o seu trabalho? Eu quero trabalhar em hardware. Literatura é isso, criatura. Olha, esse conhecimento que a gente está dando a introdução aqui, ele é amplo para o seu conhecimento em tudo. Se engana você que literatura é só para escritor, se engana você, literatura é só para quem faz poema, só para quem é teatro. Não, literatura está envolvido em tudo. Por isso que a gente está dando a introdução
a literatura. Porque o homem sem literatura, ele não pode ser um médico, o homem sem literatura, ele não pode ser um técnico em informática, o homem sem literatura, ele não pode ser, vamos dizer, um motorista. Então, literatura é tudo, não é só aquilo que você tá com essa visão fechada. A literatura só se for um escritor, se for um poeta. Não, não é isso não. Literatura é tudo. Por isso que eu estou dando a introdução à literatura, que você, a partir desse conhecimento, você vai adquirindo as informações e as particularidades da sua área que você escolhe. Isso é literatura. Não é inútil, não. Você, mais à frente, você vai saber. E mais à frente, para você entrar no vestibular, para você seguir a área que você quer, para você entrar na universidade que você segue essa área, você tem que ter esse conhecimento de literatura, senão você não vai chegar, não vai ser aquele profissional completo. Sempre vai ter algo que vai faltar na sua vida. Por isso que eu digo. Sim, é porque tem muita gente que acha que português é só a gramática, só o modo de escrever, mas a gente tem que entender a literatura e tudo mais. Isso, tem que entender. Se tu acha, se não fosse importante, eu ia dar para vocês, eu ia perder tempo com isso, sem ser uma coisa importante. Não. Eu só estou dando porque eu sei que é importante em toda a área da vida. Por isso que é a literatura. Então, deixa eu completar com você. Literatura não tem uma função absoluta e definitiva, não. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos, para alguns. Para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer o mundo diferente do seu. Olha só, a literatura, para cada um, tem uma importância. Há aqueles que podem encontrar filosofias de vida em um texto literário. Outros ainda encontram uma forma profunda de pensar a sociedade e a política lendo livros de literatura. Não há, portanto, como dizer qual é a função da literatura, qual é a importância da literatura. É possível dizer que ela tem papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito cidadão. Entenda. Então, ela tem a importância primordial. Enquanto sujeito, o homem no geral, o ser humano no geral. Por isso, tira esse pensamento da sua cabeça, que esse pensamento ele é muito pequenininho. Por isso, a importância de estudar, a importância de se instruir, abrir a sua visão para o mundo. É essa a importância. Viu, gente? Ah, professor, obrigado. Viu? Gente, olha só. Aí, como eu falei da pesquisa, a pesquisa não é de caráter para você entregar a pesquisa para mim, que eu passei para vocês. A pesquisa é de caráter de conhecimento. Vocês pesquisaram para ter um caráter de conhecimento, o que é o épico, o que é o dramático, qual o outro, meu Deus, que fugiu da minha memória? O épico, o dramático, quem lembra? Quem lembra? Não? O lírico. O lírico. Isso, o lírico, o épico e o dramático. Isso, muito bem. Então, essa pesquisa de caráter de conhecimento. Vocês vão pesquisar, vão se aprofundar, para depois a gente discutir, não é para vocês enviarem. Então, deixa eu falar mais um pouquinho de literatura para a gente encerrar. Literatura entra aí em outro assunto, certo? Mas, é como eu disse, como a colega falou aí, literatura não é só para o português. Literatura, ela é boa para matemática, ela é boa para geografia, ela é boa para ciências, ela é boa para tudo. A gente tem que ter essa visão ampla. Hoje a gente está com a visão fechada, mas a gente tem que ter a visão. Então, qual é a função da literatura? Não é? A função, como eu já falei, é não uma função definitiva. Ela é uma função aberta. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que ela cabe em tudo. A história da literatura pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária de um povo sob o viés cronológico. Olha só. Então, ela estuda o povo. Então, todos os sentidos. Quando se estuda diversos autores do passado, em alguma medida, vamos lá dizer, percebe-se certa correlação entre os dizeres de cada escritor, construindo-se movimento ou escolas literárias. No Brasil, a história da literatura é dividida da seguinte forma, como foi falado naquele vídeo, né? O quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo,
o pré-modernismo, modernismo e umas cositas mais que a gente vai vendo isso. Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, não é que vocês vão aprender tudo isso de uma vez, não, mas vocês terem esse conhecimento para vocês poderem usar esse conhecimento da literatura na vida de vocês. Usar esse conhecimento na profissão de vocês. Pois literatura é isso, não é só importante para a língua portuguesa, não, viu, gente? Ela é importante para toda a área de conhecimento. Certo, gente? Então, isso era a literatura que eu queria dar essa introdução para vocês. Mais adiante, nós vamos, sempre vai ter um momentozinho que a gente vai falar um pouco de literatura, porque é bom passar esse conhecimento para vocês, e nós vamos entrar nas escolas literárias, claro, que a gente não vai entrar como eu gostaria, como era para a gente entrar em detalhes, mas eu vou fazer o possível que vocês possam compreender e entender a importância da literatura na vida de vocês, certo? Beleza. Gente, então, alguma pergunta sobre a introdução da literatura? Não, professor. Pronto, vamos continuar. Olha só, gente, hoje são 2 aulas, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar até meio-dia assistindo aqui a aula. Não, isso não. Você foi em português, velho, é muito chato. Não. Você vai mudar essa ideia, não. Ele é bom quando você não, tipo assim, eu sempre fui ruim em português. Tipo. Eu sei. Não, então, aí você vai mudar essa ideia. Eu também. Na minha época que estudava, eu digo, eita, é ruim, a leitura é ruim, mas quando eu comecei a me aprofundar nos conteúdos, a entender a língua portuguesa, eu comecei a me apaixonar pela literatura. Isso acontece com vocês também. É compreensível você dizer, eu não gosto de português, é chato, o assunto não me entra na cabeça, mas é como diz, você não vai desistir, vai tentando. Vai chegar um momento que você vai despertar na sua mente. Vocês são novos, gente. Eu sempre passei em português de boa no ensino fundamental. O negócio é que só o cara decora naquele momento da prova. Depois esquece tudo. Não, mas eu não quero que vocês decorem, quero que vocês aprendam. Nem que seja um pouquinho assim, mas que vocês aprendam. Porque decorar é como você falou, a gente esquece. E quando a gente aprende, a gente fica para a vida. Viu? Gente, olha só. Oi, pode falar. Quando eu era menor, eu gostava da matéria em si de português. Hoje em dia eu não odeio, mas não é uma das minhas preferidas. Porém, em questão de literatura, é algo que eu acho muito interessante, pois você aprende vivências que você não vai precisar viver com histórias, para assim você aprender a meio que saber o que fazer se caso algum dia chegar a você e fazer diferente. Eu entendo. É um espelho da realidade que ajudam você a melhorar nas coisas que você não tem conhecimento ainda. É interessante. Literatura é isso mesmo, gente. É interessante. Não desistam, não. Aí aqui tá. Deixa eu ver um comentário que disse aqui. O Felipe disse que desistir é coisa de corno. E não somos corno, pelo menos não ainda. Quem foi que disse essa profecia? Me diga. Não, Felipe e suas pernas. Gente, olha só. Desistir não é coisa de brasileiro. Brasileiro nato, que nós somos, vocês são, não desiste nunca. Essa é a parábola. Brasileiro não desiste nunca. Por mais que a situação seja desfavorável, a gente vai persistir, insistir a conseguir o que a gente tanto almeja. Não por causa de uma pedrinha que você vai desistir. Oi. Brasileiro não desiste. Ele nem tenta. Não é assim, não. Não é assim, não. Vocês lembram do vídeo que eu passei na primeira semana de aula? Tem a ver com hoje, tá vendo aí? Então, ele tem um contexto atual. Não é você dizer que tem um problema grande. É você dizer como é que eu vou fazer para resolver esse problema da melhor maneira. Olha só, você já mudou o conceito. E quando a gente pensa assim, as coisas vai se ajeitando. Nunca diga, eita, que disciplina horrível. Não. Não diga isso. Porque o nosso cérebro, ele tem uma inteligência em comum. Em comum, eu digo assim, porque tudo que a gente incita ele faz. Então, você não incite com o negacionismo. Você incite com a inteligência. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, aí você incite ao cérebro ele procurar estratégia para compreender melhor esse assunto que você tem dificuldade. Não você dizer, eita, é muito chato, é muito ruim, eu não entendo nada desse problema. Aí o cérebro já vai se adaptar com isso. E ele não vai procurar solução.
Então, você, como você fala, eu quero encontrar um jeito de entender melhor essa questão, ou de entender melhor este conteúdo. É assim que se fala. Porque o cérebro, ele entende que tem que arrumar estratégia de você entender melhor. Não você chegar e dizer, é horrível. Aí para tudo. Viu, gente? Então, continuando. Pessoal, olha só. Isso é uma pesquisa. Vou passar outra pesquisa também para vocês, de caráter de conhecimento. Lembre, de caráter de conhecimento. Vão anotar aí de caráter de conhecimento. Não é para vocês mandarem para mim nada. Eu quero de caráter de conhecimento. Por quê? Vocês lembram da aula passada que eu disse que ia falar essa semana, né? E continuar falando, que a escola foi escrita na OLP, Olimpíada de Língua Portuguesa. E todos estão inscritos automaticamente. Então, nós vamos participar. Claro, nós vamos participar conforme a nossa disponibilidade. Não precisa também forçar nada. E eu analisando como a gente deve participar, então veja bem. O nosso cronograma de participação da Olimpíada de Língua Portuguesa esse ano é documentário. Eu disse até conto, né? Mas eu fui entender direito, é documentário. Então, o que é que eu quero que vocês façam de início? É uma pesquisa de caráter de conhecimento. Não é para vocês entregarem, não. De caráter de conhecimento que nós vamos retomar essa aula mais adiante sobre documentário. Vocês vão pesquisar o que é o documentário, como é feito o documentário e para que serve o documentário. Vocês vão fazer essa pesquisa. Como é feito. Porque eu olhando o cronograma da Olimpíada, é para vocês construírem um documentário, e esse documentário a gente escolheu o melhor para a gente enviar para lá, para a banca do concurso. Se for sorteado, a gente vai ter outras etapas e vai passando e tem uma premiação para isso, certo, gente? Então, de início, vocês vão ter ideia o que é o documentário, vão fazer essa pesquisa de caráter de conhecimento. Então, esse trabalho, quando eu pedir mais adiante, vamos construir um documentário, o tema é livre, você vai criar um tema, uma coisa que você queira fazer um documentário. Você já tem conhecimento como faz, para que serve e para que a gente está construindo isso. Você já vai ter esse conhecimento. Então, vocês vão se reunir, ou vão fazer individual, ou vai fazer em equipe. Por que individual ou equipe? Porque em equipe, um pode ter uma habilidade assim de edição de vídeo, vai ser em vídeo, edição de vídeo. Outro pode ter habilidade assim de ser criativo no roteiro. Outro pode ter habilidade assim de procurar o que fazer. Então, um vai ajudar o outro. Ou, se você quer fazer sozinho, vai fazer. Esse vídeo não pode passar de 5 minutos no máximo. Então, ele pode ter 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas não pode passar de 5 minutos. É um videozinho. Aí, professor, como é que vai fazer o documentário? É isso que eu quero que vocês façam na pesquisa. Pesquisem o que é o documentário. Claro que tem documentários profissionais, que é aqueles documentários que passam na televisão, né, sobre animais, sobre bichos. Mas eu posso criar um documentário aqui, o que tem na minha casa, sobre formiga. Vou falar um pouquinho da história da formiga, como a formiga se comporta, como ela leva alimento para casa, que tipo de formiga tem perto de mim. Então, isso é um documentário, você vai criar uma historinha sobre a formiga, gravar o jeito dela, gravar a história dela, o nome dela. É livre, professor. Oi? É livre o tema, é? O tema é livre. O documentário, de início, primeiro você vai entender o que é o documentário. Aí depois, gente, não é para vocês confeccionar o trabalho agora, não. Isso é mais adiante, a gente vai trabalhar mais isso. Esse primeiro momento, vocês vão pesquisar o que é o documentário, para que serve, como serve. Vocês vão fazer esse levantamento para quando eu pedir mais adiante. Oi?
Tem que escrever alguma coisa ou não? Não. Esse de caráter de pesquisa não, só de conhecimento. Aí depois a gente vai discutir, vai ver se vocês, quando a gente mais adiante, nós vamos ver se vocês vão fazer esse documentário sozinhos, se vai ser colega. Aí o que é que acontece? O documentário pode ser o quê? Você fazer história em quadrinhos, uma determinada história, e gravar o vídeo daquela história em quadrinho. Pode ser, como eu estava dizendo, de animais, você querer gravar a vida da formiga, fazer um documentário explicando a vida da formiga, e assim por diante. Você vai usar sua criatividade. Pode fazer individual, pode fazer em grupo. O grupo não importa, contanto que vocês participem, faça bem legal. Aí edita o vídeo não pode ser muito longo, no máximo 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, até 5. Edita o vídeo bonitinho, bota quem são os autores do documentário. Mas isso antes a gente tem que fazer a pesquisa. Já estou adiantando. Mas eu não vou nem adiantar mais. O que eu quero de início é isso. Vocês vão pesquisar sobre documentário. Como construir. Como fazer. Fazer o documentário. Eu posso fazer o documentário com o celular. Você vai pesquisar isso. Você vai entrar nesse mundo. Aí depois a gente vai discutir mais como vai fazer, como vai ser, qual é o prazo de entrega. Isso mais adiante. Certo, gente? Ok. Alguma pergunta mais vocês querem fazer sobre o que eu falei agora, sobre essas pesquisas? Essas pesquisas é de caráter de conhecimento. No caso, eu não preciso entregar nada para o senhor, só pesquisa e fica para mim. Isso, é de caráter de conhecimento. Era só isso mesmo, obrigado. Que é sobre a literatura que eu passei, sobre documentário, de caráter de conhecimento, certo? Não precisa estar me entregando nada não, por enquanto, mas depois a gente vai falando sobre isso. Certo, gente? Algo mais que vocês queiram falar? Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito extenso, né? Porque a gente fica muito tempo sentado. E dúvida, vocês podem me questionar depois. Se eu não responder no momento, mas com o tempo eu vou respondendo, porque muita coisa. E outra coisa, façam atividade, tira a foto bonitinha e mande para mim, certo? A foto vai para essa atividade? A atividade já foi passada, já está lá no grupo, atividade da quinzena, é aquela atividade. Aí, no final da quinzena, eu faço outra atividade, agora atividade em formulário. Formulário aí você não precisa anotar nada. O senhor passou sexta-feira? Isso, certo? Aqui o senhor já passou, não foi aqui? Passou isso. Eu já fiz. Pronto, beleza. Que o prazo de entrega até o 19 de abril, certo? Só falta fazer o resumo daquele texto lá. Pronto, que é do Clube do Livro e de Língua Portuguesa. Vocês têm até 19 de abril. Aí quer dizer, passar desse prazo eu não vou receber? Recebo sim. Mas a pontuação vai ser diferente daquele que entrega no prazo certo, correto. Certo, gente? Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Algum questionamento? Eu ia falar um pouquinho hoje sobre o nosso assunto que foi passado, que é linguagem verbal e não verbal. Vocês querem que eu continue ou por hoje está bom? Quem vai dizer são vocês. Pode continuar, professor. Querem? Deixa para domingo, professor, depois de Fantástico. Oi? Deixa para domingo, depois de Fantástico. Não, é porque eu sei que aula online não é muito agradável. Se fosse a gente em sala, eu sei que o conteúdo andaria mais, porque é cansativo, às vezes a internet ajuda e fica caindo isso. Aí por isso que a gente evita de se estender muito. Mas vamos deixar para a próxima aula a gente continua, certo? Aí eu vou falar sobre variação linguística, que é a nossa atividade passada. Certo, gente? Então, um abração, beijo no coração. Vou colocar a frequência lá. Lembrando, só vale a frequência com participação até meio-dia, que são 2 aulas, né? Até meio-dia aceito. Depois de meio-dia, a pontuação já é diferente de participação. E o vídeo vai estar lá gravado. Quem tiver alguma dúvida, assiste o vídeo lá no YouTube, comenta e o nome da turma. Oi, pode falar. Dia de sexta, você está abrindo o Meet, é? Eu abro o Meet todas as minhas aulas, a não ser que a internet não ajude, se acontecer algum problema, mas toda a minha aula para tirar algumas dúvidas, tirar algum questionamento e explicar o nosso conteúdo. Fica bem melhor do que só pelo WhatsApp, né, gente? É que dia de sexta de manhã eu não estou em casa, professor. Mas a aula fica gravada, depois você pode assistir, certo?
Aí eu assisto lá no YouTube e boto o nome turma, é? Isso, porque aí eu vejo. Aquele que não assistiu, mas ele tá procurando participar da aula. Certo? Manda o link lá no grupo. Já tá lá no grupo. Essa O daqui link, daquela. eu acho que eu apaguei as conversas tudo lá do grupo. Pronto, depois você pede alguém ou manda um recadinho para mim que eu mando, ó, todas as aulas que já passaram. Ok. Aí você assiste, certo? Gente, então um abraço no coração, fica com Deus. Qualquer coisa é só chamar que eu estou à disposição. Deixa eu encerrar essa gravação. Tá. Por enquanto o senhor fala, eu tô aqui me acabando com peixe.